Uma boa tarde na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início aqui a um comentário, né, de apresentação ao nosso trimestre, agora o segundo trimestre de 2018, né? Um conteúdo maravilhoso aqui, escrito pelo pastor Douglas Batista, né? Ele é um homem formado em doutorado de teologia, licenciado em filosofia, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGAD e líder da Assembleia de Deus de Missões no Distrito Federal, né? Prova que é um homem que tem um conhecimento, né, uma aprovação maravilhosa aí como teólogo, né, e está trazendo para nós esse trimestre, esse segundo trimestre de 2018, né, um trimestre maravilhoso com o tema valores cristãos, né. Nós acabamos de encerrar semana passada o primeiro trimestre de 2018, aí o trimestre também foi maravilhoso, né? Um trimestre intitulado A Supremacia de Cristo, né? Fé, esperança e ânimo nas cartas paulinas, né? Nós aprendemos bastante com esse trimestre. O aluno que se dedicou de fato a entender, a meditar nos ensinamentos extraídos desse trimestre por José Gonçalves, né? Foi de fato edificado, né? A sua fé foi acrescentada, a sua esperança foi reavivada e, com certeza, passou a ter mais ânimo na presença de Deus aí diante da sua caminhada cristã, né? Nós estudamos na primeira lição as cartas aos Hebreus e a excelência de Cristo, né? Foi um tema maravilhoso entre uma salvação grandiosa, superioridade de Cristo sobre Moisés, superioridade de Cristo sobre Josué, sobre Arão, né? Perseverança na fé em tempos de apostasia, né? Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior, uma nova aliança superior, né? Catástrofe na adoração da antiga e nova aliança, né? Contraste na adoração da antiga e nova aliança também foi um assunto maravilhoso. Dádivas, privilégios e responsabilidade na nova aliança, né? Estudamos os gigantes da fé e seu legado para a igreja, né? Exortação finais na grande maratona da fé. Foi de fato um trimestre super abençoado para aqueles que se dedicaram e quiseram aprender da parte de Deus, né? Esse novo trimestre agora, o segundo trimestre de 2018, ele veio para enriquecer a igreja de forma grandiosa, valores cristãos, né? Nós estamos na atualidade enfrentando aí umas mudanças, né, de ética, de comportamento, de costumes, né? O nosso Brasil, ele de fato está enfrentando aí, eu chamo de uma grande catástrofe, né? Na ética, na moral, no ensinamento, na educação familiar e assim por diante, né? Os valores estão totalmente invertidos, né? Nós estamos numa época pós-modernidade, né? Pós-moderna, e essa época ela veio mesmo para desmoronar não só as pessoas, as famílias não cristãs, mas também tem entrado de cheio nas igrejas, nos cristãos, né? E tem trazido um desânimo total, uma falta de crença, de fé, né? O próprio cristão chegou a desvalorizar os bons costumes, né? Por conta desse bombardeio espiritual, educacional, as catástrofes, as perseguições do cristianismo, né? Os valores que encontramos nas questões sociais, onde os culpados são tidos por inocentes, os inocentes são tidos por culpados, né? E é uma série de coisas que tem de fato abatido a espiritualidade
da raça humana e está como um grande bombardeio no meio do campo evangélico, fazendo com que a fé, né, fazendo com que a igreja perca de fato a sua espiritualidade, a sua moral, a sua ética cristã, né? O comentarista aqui é o senhor Douglas Batista, né? Ele veio com esse tema maravilhoso, os valores cristãos, né? Enfrentando as questões morais de nosso tempo, né? Enfrentando, ele de fato chegou na hora exata com esse tema, essa leitura maravilhosa. A gente agora no dia 2, no dia 1º de abril, né, inicia a primeira lição com o tema o que é ética cristã, né? E em seguida, logo na próxima lição, nós já teremos aí a segunda lição com o tema ética cristã e a ideologia de gênero, né? De fato, está uma coisa muito séria com relação a essa ideologia de gênero. Eles que promovem esse movimento, eles querem enfiar na garganta, né, das pessoas, até dos evangélicos, né, esse movimento como sendo algo normal, não sabendo nós que eles não passam de uns seguidores e uns promulgadores do movimento relativista, né, em que querem adaptar as situações atuais à palavra de Deus. Não há uma forma que venha dar essa oportunidade, né, esse direito de introduzir tais ideologias dentro do cristianismo de maneira nenhuma. Deus, quando fez, ele já determinou. Bom, não é o momento de falarmos do assunto, porém, essa lição e ideologia de gênero vai trazer aí, de fato, aí uma forma detalhada de como surgiu, de como realmente ele se comporta e como a igreja deve proceder diante de tal movimento. As escrituras sagradas é a base do cristão, né? A regra, né? É o ponto de partida para termos uma vida cristã, aprovada, né? Aceita pelo nosso Deus. E em nenhuma outra teologia nós podemos, ou ideologia, podemos tentar modificar a palavra de que o próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, diz: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Deus os fez macho e fêmeas, né? E eles já nascem com esta natureza, né? E hoje em dia, nesse movimento da ideologia de gênero, quer de fato fazer com que as nossas crianças, né, elas cresçam sem saber que sexo elas possuem, né? Não dá nem para crer em tal aberração, em tal desvio de natureza, né, de conduta, né? Nós, como cristãos, nós vamos nessa lição aprender melhor como se portar diante de um movimento desse, e com certeza adquiriremos argumentos para combatermos tal ideologia que não faz nenhum sentido em se tratando de religião, em se tratando de Deus, em se tratando da criação, em se tratando da sexualidade no seu natural. Não faz nem um sentido. Bom, a terceira lição, nós vamos estudar aí a ética cristã e os direitos humanos, né? Nós vamos aí mergulhar, aprimorar, melhorar o nosso conhecimento, né, sobre a ética cristã e os direitos humanos. Em falar em direitos humanos, existe hoje um trabalho por parte desse movimento que é legal a resolver o problema dos direitos humanos, onde nós estamos vendo aí um descaso com a realidade das coisas, né? Um marginal, um bandido, por exemplo, ele comete um assalto, ele mata algum pai de família, ele pratica algum acidente diante do seu empreendimento de praticar o mal e comete um crime.
a família dessa vítima não tem nenhum apoio dos direitos humanos, não tem sequer um auxílio, nem nada. Mas se um cidadão, por defesa pessoal, defesa própria, ele investir contra um marginal, esse marginal vai lhe pôr no processo, talvez vai lhe pôr na cadeia, e o marginal, se for preso, a sua família ele vai ser beneficiada com a bolsa, né, que os presidiários terão direito para o sustento das suas famílias e uma série de coisas. Isso é só uma pequena ponta do iceberg com relação a esse tema de direitos humanos, né, o que de fato os cidadãos, os nossos conterrâneos, né, a nossa humanidade tem enfrentado, principalmente os brasileiros, nessa época de valores tão invertidos como acontece. Né, a lição de número 4, nós vamos tratar da ética cristã e o aborto. Né, também um tema maravilhoso, né, em que até muitas vezes nos lares cristãos eu tenho presenciado pessoas que praticaram o aborto e se julgam cristãos e abençoados por Deus e que são cheios do Espírito Santo e assim por diante. No entanto, não teve a coragem de trazer ao mundo uma vida que foi gerada sem culpa nenhuma de ser gerada e eliminar antes que mesmo tivesse conhecimento ao mundo. Isso é uma coisa trágica no meio dos cristianismos. No meio da humanidade secular, até que dá para se admitir, né? Pois não tem o conhecimento da palavra de Deus e só Ele que dá a vida, só Ele que pode tirar a vida, né? Mas nós vamos nessa quarta lição, com certeza, né, estudar e se aprofundar no conhecimento com relação ao aborto, tanto reconhecer a ideologia deles que criam esse direito de aborto, como também vamos nos aprofundar nos conhecimentos bíblicos para que possamos rejeitar nas nossas vidas, nas nossas famílias cristãs e também combater sempre que for necessário na evangelização, né, tal atitude que venha desprezar uma vida, eliminando antes que ela mesma venha ao mundo, né? A lição de número 5, como prossegue ainda com a ética cristã, e a pena de morte e a eutanásia, né? Olha aí, né, um tema que ameaça ao nosso futuro, o futuro da humanidade, não só o futuro da igreja, né, a ser introduzido no seio da sociedade, da nação, né, esse movimento aí de eutanásia, onde serão eliminadas as pessoas que não mais têm capacidade de produzir, ou seja, uma pessoa de 70, de 80 anos, 90 anos, que não tem mais força física para produzir, dar lucro ao Estado, ele deve ser eliminado. Ou seja, uma pessoa sofreu um acidente, tornou-se um paraplégico, perdeu o movimento dos braços, das pernas, alguns até perdem a audição e a locução, e muitas vezes, se esse movimento for aprovado, pessoas tais também terão que ser eliminadas, né? A eutanásia nada mais nada menos do que a aprovação de um projeto e uma lei que execute as pessoas que não possam mais produzir de maneira nenhuma, né? Isso é uma coisa tremenda que o cristão jamais poderá aprovar tal ideia, tal lei, né? A pena de morte já é um caso mais claro, mais aceito pelo fato de que quando alguém é tido como condenado à morte, essa pena de morte é a punição por um grande crime que ele fez, né? Tudo bem, até aí dá para se entender que um marginal que tem matado 20, 30 pessoas e permanece solto, chegando a tirar a vida de mais dezenas e dezenas de pessoas, acredito até que se ele fosse tirado a sua vida, evitaria um grande número de pessoas de ser morto por um indivíduo dessa natureza. No entanto, o movimento cristão, né, ele não aprova a morte, porque existe a cadeia, existe a solitária, existe os presídios reforçados, né, de alto
segurança em que pode manter esse povo preso, né? Apesar de que esses sim darão prejuízo ao Estado, pois terão uma bolsa de alto valor acima dos valores dos direitos previdenciários dos cidadãos que tiveram a sua vida toda trabalhando e produzindo para o Estado. Também isso é revoltante, mas nós vamos, na lição de número 5, estudar a pena de morte e a eutanásia, que de fato vai enriquecer o nosso conhecimento. A lição de número 6, né, nós teremos aí um assunto interessante aí, que é a ética cristã e o suicídio, né? Quantos problemas ou quantas situações na vida não promove no sujeito, no indivíduo, um sentimento de tristeza tão grande, ou um desgosto, algo que choque a sua natureza, que venha de encontro a ele, como provocando até mesmo um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental, né? E ele chegue ao ponto, pegar uma forte depressão, chegar ao ponto de desejar tirar a sua própria vida. Isso acontece algumas vezes até no meio dos cristãos. Existem pais que têm filhos que não são cristãos. Existem pais crentes que têm filhos que são drogados, são viciados, outros são assaltantes, outros praticam adultério em larga escala, né? Têm uma vida pervertida, outros são homossexuais, né? Nos dois gêneros, né? E isso muitas vezes traz um desgosto, principalmente para o cristão que foi criado dentro da palavra de Deus, conhece o procedimento, né, conhece os gêneros humanos, né, e sabe que Deus fez macho e fêmea. Não existe uma diversidade, traição de cônjuge, né, uma esposa ou esposo trai o seu cônjuge e de repente a pessoa que se foi ofendida, ela se desespera de tal forma que pode até buscar o suicídio. Na Bíblia nós vemos um suicídio de alguém que praticou algo contra a vontade de Deus e ao se arrepender tirou a sua vida, que foi Judas Iscariote. E entre outros grandes acontecimentos que nos narra a história, com certeza na lição de número 6 nós vamos nos aprofundar no que leva uma pessoa a cometer um suicídio, né, e vamos ter conhecimento de uma vasta quantidade de pessoas que chegaram a tirar a sua própria vida por situações adversas que o obrigaram a fazer isso, até porque não tiveram apoio psicológico, não chegou alguém a tempo para que esclarecesse e ele visse o tamanho da besteira que está fazendo em tirar a sua própria vida, cometendo homicídio, a sua própria vida, né? Ele de fato ficará um pouco complicado até diante de Deus, né? A lição de número 7 traz aí um tema maravilhoso, né? Que é sobre a doação de órgãos, né? Existem movimentos que até dizem ser religiosos, né? Ser filhos de Deus e assim por diante, e negam um pouco de sangue, não tem a coragem de ir até um banco de sangue doar um pouco de sangue para que este sangue venha salvar uma vida. Existem pessoas até que têm poucos dias de vida e estão sobre aparelhos fazendo reposição de líquido, de vez em quando líquido sanguíneo, e esses bancos de sangue eles têm por objetivo suprir essa carência, essa necessidade, essa falta, né, de produção de sangue do organismo de qualquer pessoa, como também no caso de um acidente, de uma cirurgia, de algo que fez alguma pessoa perder uma quantidade de sangue, que alguém venha doar sangue para que ele possa conseguir novamente a quantidade suficiente para alimentar o seu corpo, né? E não só isso, como doação de um rins, né, doação de algum órgão natural. Pessoas até estão doando e estão fazendo transplantes de coração, né, que é um órgão vital, né? Se parar
acabou toda a vida do cristão, pois ele para de bombear a alma que está no sangue da pessoa, né? Isso tira-lhe a vida. E existe até movimentos que proíbem a doação de órgãos. Nós, como cristãos, não temos nada contra, né? E nesta lição de número 7, eu creio que Deus, através da palavra, vai aumentar o teu amor pela vida do próximo e vai ver que aquilo que você pode, o seu próprio organismo pode repor para você, se for tirado, né, você não vai ter nenhum prejuízo em doar para que possa salvar alguma pessoa. A lição de número 8, um assunto muito importante na nossa atualidade, né? A ética cristã e a sexualidade, né? Hoje, no mundo atual em que vivemos, a banalidade do sexo tem sido uma coisa desenfreada, né? Orgias, pornografias, né? Como diz aí, coitos de sexo grupal existe na nossa sociedade, a promoção de vídeos pornográficos em grande quantidade, em grande escala, né? Acho que 60%, se eu não me engano, segundo uma pesquisa que eu vi outro dia, 60% dos vídeos e os filmes publicados nos servidores, como servidores que têm a capacidade de processar imagens e vídeos, são de natureza sexual, erótica e assim por diante. Sem falar na educação sexual que a família pode ter, que os cônjuges, quero dizer, podem ter através da própria palavra de Deus que orienta o cristão como deve se portar. Cada um tem o seu vaso em santidade e honra. Na lição de número 8, com certeza será de grande proveito para os casais, também para os jovens e adolescentes, pois vai com certeza prevenir a fornicação, a prostituição, prevenir aí contra o adultério, né, e assim por diante. Já a lição de número 9, nós temos aí um tema maravilhoso, importantíssimo, que é o planejamento familiar, né? Olha só, de parabéns aí o nosso escritor por esse tema tão importante, não desprezando os demais, todos são importantes, mas o planejamento familiar vai ajudar com certeza, de maneira grandiosa, as nossas famílias cristãs. Essa lição será introduzida nas igrejas através da Escola Bíblica Dominical e com certeza as famílias que participarem, né, dessa lição de número 9, com certeza vai ter um planejamento bem mais apropriado para que tenha sucesso na relação familiar, pais, filhos, né, esposo com a esposa, né, a igreja, a família, a igreja e assim por diante. Vamos aprender de fato como administrar também o nosso tempo para que não deixemos de tirar o tempo de Deus e servi-lo na sua casa. A lição de número 10 está falando da ética cristã e a vida financeira, né? Esse é também um grande problema na vida de muitos cristãos que acham que porque tem Deus na vida pode fazer tudo que Deus vai suprir, cobrir, né, e assim por diante. E por essa falta tem muitos cristãos endividados, né? Alguns até acham que está fazendo uma coisa porque foi Deus que lhe revelou que devia fazer de um custo muito alto, e acabam se endividando e pondo o financeiro da família em compromisso, né? Em situações adversas, né? Nós vamos com certeza aprender muito sobre como administrar, pois somos apenas mordomos daquilo que conseguimos, que Deus nos dá, que seja bens, que seja o salário mensal, que sejam recursos adquiridos através de comércio e assim por diante. Somos apenas administradores, e se administrarmos segundo a vontade de Deus, com certeza a nossa vida financeira será próspera, haverá multiplicação no pouco que Deus nos concede e com certeza Deus vai abençoar a igreja e o testemunho da igreja será mais dignificado diante da sociedade. A lição de número 8, nós vamos estudar outro tema interessante que é sobre os vícios e jogos, né? Até existe alguns movimentos que diz que certos jogos não é pecado, não é errado, mas
nesta lição de número 11, nós veremos os jogos que tornarão os seus usuários, né, os seus atletas, né, os seus jogadores viciados e dependentes, fazendo com que passe a ser um pecado em suas vidas, né? A lição de número 12, pela graça de Deus, nós vivemos nessa sociedade, pois trata de a ética cristã e a política. Política é a ciência de governar. Política é a ciência da organização, né, podemos dizer, das comunidades, dos povos, das nações, né, dos estados, né? No entanto, na nossa atualidade não tem passado de máfias em que serve unicamente para desviar o dinheiro do público, né, o dinheiro da nação, e satisfazer os seus próprios egos e seus prazeres e assim por diante. Não passa de uma verdadeira roubalheira, né? Está totalmente corrompido o nosso sistema político. Mas na lição de número 12 nós vamos melhorar o nosso conhecimento e ver que até teremos que nos conformar com aquilo que não podemos resolver. Porém, acredito que Deus levantará homens capazes com conhecimento cristão para amenizar essa situação nos senados, nos congressos e assim por diante, criando leis que barre esse movimento desenfreado de roubalheira e assim por diante. E no foco, na verdade, esse assunto vai nos orientar como nos portar nas épocas de eleição. O que um cristão pode fazer na época de eleição? O que ele não pode fazer? Ele pode ser um politiqueiro ou ele pode apenas votar para cumprir a sua responsabilidade como cidadão e deixar que os políticos façam as suas politicagens e não venham, de certa forma, manchar o nome da igreja com tantas mentiras como faz os políticos, entre outras coisas, né? Será um assunto tremendo. Mas a lição de número 13, que é a última, um trimestre com 13 lições, trará a ética cristã e as redes sociais. Aí o comentarista Douglas Baptista, ele finaliza o trimestre com um assunto muito interessante na nossa atualidade, pois as redes sociais, né, os aparelhos móveis principalmente, eles têm dado a oportunidade de seus usuários em casa, no trabalho, viajando, em férias, em lugar de lazer, em qualquer lugar que se encontre, ter acesso a redes que promove educação, redes que promove o bem-estar, que promove espiritualidade, mas também que promove o relaxamento e a banalidade, e tornando as pessoas sem ética, pois a pornografia tem invadido as redes na internet, os meios de comunicação na internet. E eu acredito que nessa lição de número 13, aqui, o comentarista Douglas Baptista, ele vai nos orientar como devemos proceder com os nossos aparelhos e com as nossas redes sociais. De que maneira devemos usar? Acredito que todo cristão deve saber se faz algo errado, faz por consciência, com consciência. Mas aqui o comentário desta lição com certeza vai melhorar a nossa capacidade de administrar, né, aquilo que iremos usar para edificação dos outros e para a nossa própria edificação, em vez de